Muito boa noite, caros telespectadores e caros internautas que nos acompanham a partir das diversas plataformas que a FTV disponibiliza para feito. Este é o Análise Económica, maior espaço de análise e debate de eventos nacionais e internacionais que tem afição sobre a economia doméstica. Vamos aqui abordar temas de interesse nacional, como já é o habitual. Hoje temos como dois temas de bastante interesse. De um lado vamos discutir que o Governo aprova o Plano Econômico, Social e o Orçamento de Estado, e do outro lado também vamos abordar o Fundo Soberano na sua mais incisiva parte, sobre os timings e se é o momento certo este para a colocação deste Fundo Soberano no contexto conjuntural em que Moçambique vive. Vamos também discutir em torno do Orçamento de Estado e o Plano Econômico Social para 2023, que foi aprovado pelo Governo, agora apenas à espera do passo a seguir, que é a aprovação da Assembleia da República. Vamos discutir isto sobre os dados que nos são colocados e, de certo modo, a colocação dos elementos cernes que norteiam este plano econômico-social, as principais variáveis macroeconômicas e qual será, de certo modo, o impacto destas variáveis para a economia nacional. E isto irá nos dar a tendência do comportamento da economia nacional nos próximos tempos, visto que o plano econômico-social é, de certo modo, o elemento guia ou a estrela guia do Estado no que se refere à matéria financeira. Hoje, vamos iniciar o programa exatamente com um dos convidados já residentes, o Dulcídio, a quem aproveito neste momento para cumprimentar. Dulcídio, muito boa noite, seja bem-vindo a este espaço. Boa noite a todos, aos telespectadores, a todos os amantes do programa Análise Econômica. Estamos cá e não deixaria esta oportunidade para endereçar os votos de confiança a todos os professores do país pelo esforço que eles têm estado a desempenhar no sentido de trazer para, mesmo em condições difíceis, trazer uma educação que seja útil para o país e que ajude o país na necessidade de crescer, na necessidade de ser um país forte, com quadros e técnicos que possam dar respostas aos grandes desafios que este país tem. Semana bastante recheada, como já fazia referência ao Dulcídio. Hoje, dia 12 de outubro, dia dos professores. Aqui aproveitamos também para parabenizar a todos os professores a nível nacional e não só, que desempenham este papel com bastante incisão, papel este que é bastante importante. Não desenvolvemos ou não crescemos como país enquanto a educação ainda continua precária. Então, na verdade, os professores desempenham este papel de grande vulto. Não porque estejamos a discutir assuntos inerentes à economia, que iríamos deixar passar este grande dia. Dulcídio, partimos de uma semana bastante recheada, não só exatamente pela passagem de mais um aniversário da data dos professores, mas pela aprovação ontem de alguns decretos que operacionalizam, de certo modo, alguns suplementos que colocam em operação a tabela salarial única. Isto é interessante, muito interessante, na medida em que vai trazer uma nova forma de estar, principalmente aos funcionários públicos, e eu tenho estado a assistir um debate em torno disto que anda à volta de aqueles funcionários que não são funcionários públicos, que nesta altura andam apreensivos na expectativa de que também os seus salariais sejam revistos nos próximos tempos. Mas é interessante, é importante discutir a questão de a economia, procurarmos mecanismos para que a economia dê resposta a essa expectativa que as pessoas têm, porque se nós não produzirmos o suficiente para poder pagar salários à altura daquilo que são as necessidades das famílias, das empresas e do próprio Estado, nós estaremos a contribuir para que haja uma estabilidade macroeconômica. Então, o primeiro indicador tem que ser a busca de eficiência e do gestor nós buscarmos o espaço para que eles adotem medidas que sejam eficientes para que as suas empresas estejam a trabalhar de forma eficiente e contribuir para o crescimento da economia no país, aumentando os níveis de produção e aumentando os níveis de produtividade. Isto é que vai nos ajudar como país a trazer níveis elevados de satisfação das necessidades das famílias, das empresas e do próprio Estado. É nesta base que eu gostava de olhar para esta questão do aparecimento de Sul, mas também alertar as empresas que operam em Moçambique para que se preparem para darem resposta ao nível de banda que há de
aparecer como resultante destes aumentos salariais que, de certa maneira, são Poderão haver aqui significativos. momentos bastante agitados a nível do mercado doméstico. Eu não tenho dúvidas, isso vai acontecer. É só assistirmos os próximos dias. A cidade de Maputo terá grandes níveis de engarrafamento. Aqueles que têm funcionários públicos que têm as suas viaturas ou com algumas mazelas, nesta altura estarão a se preparar para porem as suas viaturas, para porem as suas necessidades, a dar resposta àquilo que eram as suas necessidades, pois eles estavam eu acredito que estavam a ter níveis de consumo muito elevados em relação aos rendimentos. O que eu estou a tentar dizer é que o consumo autónomo destes funcionários era superior àquilo que rendiam. Então, nesta altura, vamos estar a buscar, eles estarão com a expectativa de aumentar os seus níveis de procura e, por isso, vamos entrar num período de consumo até que esta expectativa dos funcionários esteja estabilizada e que, já ajustada ao novo ponto de equilíbrio. exatamente, estaremos à procura de novo ponto de equilíbrio. E é interessante isto porque nós tivemos semana passada a assistir o Banco de Moçambique a subir a taxa mínima para 17,25%. E depois, com estes níveis de procura que vão aparecer, eu acho que as empresas, nesta altura, não estão preparadas para oferecer aquilo que por causa deste aumento salarial, aquilo que os funcionários públicos, principalmente, irão procurar. E em tabela, ou com efeito dominó, como sabemos, o Estado é o maior empregador. Ele é que tem sido o Estado a dinamizar a economia. Isto não é bom, devia ser o contrário, mas tem sido o Estado. E haverão níveis crescentes de procura de todos os lados. As famílias vão acrescentar o seu nível de procura, as empresas vão acrescentar. A posição do Banco Central era exatamente para conter esta atual possibilidade de conjuntura que possa comparecer nos próximos dias? Eu penso que é isso que o Banco de Moçambique estava a fazer, mas também tem outros fatores, para além deste, antecedentes a este. E eu tenho a expectativa que também nos próximos dias nós assistiremos o Banco de Moçambique a tomar outras medidas. Se a economia também não ajudar, nós chegaremos ao próximo ano com outros níveis, eu acho, elevados de inflação. Aliás, não vamos conseguir conter os níveis que nós estamos... Que é o nosso próximo tema, já vem carregado deste elemento inflação em alta. Aliás, é já que peço à minha produção que ele coloque aí aquilo que são os principais indicadores macroeconômicos no que diz respeito ao plano econômico e social, em que assistimos, de certo modo, principais variáveis aí que indicam aquilo que é a conjuntura deste plano econômico e social, que foi aprovado pelo Governo e irá prosseguir para a Assembleia da República, onde podemos fazer maior ênfase à questão, por exemplo, da inflação, em que o Governo prevê uma inflação de 11,5% em comparação de uma 5,3%, é um número bastante elevado. Aliás, aquilo que são as metas do Banco Central no que concerne a inflação, elas cingem-se apenas em um dígito, mas estamos a saltar deste ponto de um dígito exatamente, quando caímos já para o 11,5%, já revela, de certo modo, uma tendência crescente, uma possibilidade de se haver momentos complicados no que se refere à inflação para os próximos períodos, o que pode ser um pouco complicado, olhando, aliás, para a atual conjuntura. E, do outro lado, também temos a questão do crescimento econômico. O Governo prevê um crescimento econômico para 5% para o ano de 2023, crescimento este sustentado maiormente com o início de exploração de recursos minerais a partir da bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, mas não só, também os recursos extrativos levando maior vigor neste crescimento econômico, onde assiste-se um abrandamento, de certo modo, pelo número de exportações, mas também as altas taxas de juros que são impostas pelo Banco Central no intuito de controlar a própria inflação acabam sendo um empecilho para as pequenas e médias empresas em busca do investimento. Então, este 5% de crescimento econômico é geralmente ou é em grande média sustentado pelo início de exploração de recursos minerais, mas com maior ênfase ao gás na província de Cabo Delgado. É uma comparação relativa. Vimos que em 2022 a tendência era apontada para 2,9%. Os 5% é uma tendência visionária, mais ainda com a abertura das economias após a Covid-19. Agora, pelo que se refere às exportações, o Governo prevê para o ano 2023 8,806 milhões de dólares no que se refere à exportação,
é uma comparação relativa, é um número bastante alto e isso talvez seja sustentado com o início de explorações de gás, como fazia referência, visto que no período transado para o ano 2022, a previsão estava marcada para 5,203 milhões de dólares em exportação. No que se refere a reservas internas líquidas para fazer face às importações, o governo acaba sendo mais moderado ou pessimista nas suas atuações, prevendo, por exemplo, 2,936 milhões de dólares, que fazem parte de cerca de 3 meses de importação, em comparação com o período transado em que previa-se 3,995 milhões de dólares para uma previsão de 6 meses. Há aqui uma hipótese. Temos uns 3 meses com cerca de 2 milhões, quase para 3, e 6 meses com 3, próximo a 4. O que importa referir é que existe a possibilidade de aumentar o número de importações para o próximo ano, e isso está sustentado talvez com o aumento do produto interno bruto, visto que prevê-se um crescimento de 5%, e não só, haverá um crescimento a nível de rendimento das famílias associado ao aquecimento das economias, e isso pode consubstanciar com maior nível de importações. Por isso, desta previsão do governo que se refere a maior valor, menor em termos de tempo, mas maior valor associado a estas importações. Quanto às despesas públicas, houve uma variação bastante minoritária. Despesas públicas prevêem-se para o próximo ano em 422,4 milhões de dólares, em comparação com 450 milhões de dólares para o ano transado. O que significa que houve uma variação bastante relativa e pequena, sob o ponto de vista das outras variáveis, em comparação às outras variáveis. Há esperança aqui de crescimento do produto, e o crescimento do produto poderá se consubstanciar com também crescimento daquilo que são as receitas, mas o governo tentou ser mais moderado no que se refere às despesas públicas. Voltamos aos nossos estudos para analisar um pouco em torno desses dados. Realizador? Dulcídio, qual é a análise que faz em torno desses dados que foram narrados aqui por nós ao mais alto nível? Vemos aqui uma tendência de alguma moderado otimismo por parte do governo, mais ainda quando interpreta-se um pessimismo no que se refere à inflação. A inflação provavelmente poderá duplicar mais do que o dobro, de acordo com aquilo que são os dados que nos são colocados com esse plano econômico e social para 2023. Sim, é interessante fazer esta comparação nesta altura e olhar as previsões que tinham sido feitas no ano 2022 e a previsão que está sendo feita para o ano 2023. O que nós estamos a ver é que aquilo que o Banco Central se propunha a combater, que era uma inflação que estivesse acima, que estivesse a 2 dígitos, quer dizer, a partir de 10% em diante, nós conseguimos. A previsão para o ano 2023, a previsão é de 11,5%. Isto é bastante significativo e vai trazer impactos negativos naquilo que é o custo de vida para os moçambicanos. Mas eu acho que esta previsão deve ser uma previsão otimista por parte do governo. Poderemos ultrapassar esses níveis em função do desenrolar, em função daquilo que são os acontecimentos económicos a nível mundial. Nós temos uma situação em que temos a guerra na Ucrânia e que esta guerra estamos perante uma incerteza, não sabemos quando é que esta guerra pode parar para voltar a reanimar as economias. Estamos numa situação em que estamos a sair de um período de Covid, em que as economias estavam estagnadas e nesta altura os níveis de procura e os níveis de procura vão aumentar e as necessidades também estão a aumentar, a população está a crescer, então haverá necessidade das empresas serem capazes de oferecer mais do que aquilo que estão a oferecer atualmente. Agora, é interessante discutir a questão das importações, das exportações, que estamos a ver uma variação no sentido positivo dessas exportações, mas não podemos aqui estar a celebrar isto, porque nós estamos numa situação em que, por causa desta avalanche de procura que há de se observar nesta altura, nós acredito que teremos níveis de importação muito acrescidos. E com aquele peso que nós vamos ter aliás, mesmo o plano econômico e social já prevê isto, como fazia referência, as reservas líquidas, elas duplicaram em termos de valor, sim, reduziram
no mesmo, na mesma termos direção, em termos de período, Sim. mas quase duplicaram em termos de valor. O governo, para o ano 2022, previa que haviam 3.995.5 milhões em termos de para 6 meses. Para 6 meses. Agora, para este ano, ela prevê 2.936,6 para 3 meses. Significa É quase o dobro a nível da pressão das importações. Sim, isso significa que estaremos muito pressionados nesta questão das importações. Há um detalhe muito interessante aqui, é que o peso que as importações têm dos combustíveis nas importações é significativo. Significa que o país precisa encontrar mecanismos de fazer uma combinação com outras fontes de energia para reduzir o nível de dependência dos combustíveis fósseis. É isto que nós temos que fazer para podermos conter o crescimento das importações e termos um saldo. Normalmente temos um saldo negativo, mas reduzir o déficit exatamente, cada vez mais. Exatamente. Porque o problema não é exatamente eliminar o déficit, mas tornar o déficit mais próximo a talvez um equilíbrio que possa ser mais sustentável para os atuais contextos de vida exatamente, que o país vive. Exatamente. Nós temos que encontrar um mecanismo. Temos estado a discutir muito a questão do petróleo em Moçambique e tenho estado um pouco reticente ou a não ver mecanismos que o governo está, nesta altura, a adotar no sentido de reduzir esta dependência dos combustíveis, que este é um dos fatores importantes de produção. Então, temos que encontrar outras formas. Por exemplo, na área de transporte, nós podemos encontrar outros mecanismos de colocar os veículos a circularem, não só estarmos a depender dos petróleos. Podíamos também fazer uma combinação. Eu tenho estado a ver o Brasil, que em determinados momentos, quando há explosão do preço do petróleo, eles usam o etanol para movimentar os seus veículos. Os veículos, o transporte público, são veículos híbridos, usam o etanol, depois usam os combustíveis fósseis. Aí há uma combinação que permite... criarmos aqui um modelo que talvez seja mais, de certo modo, agregativo ao atual problema que Moçambique vive. Exatamente, exatamente. Depois nós somos um país que nos próximos tempos vai produzir gás e era preciso aproveitarmos esta dádiva que nós tivemos de Deus para poder equilibrar a nossa economia. Porque se nós continuarmos altamente dependente como nós estamos, teremos sempre que há movimentações do preço do petróleo no mercado internacional, nós estaremos numa situação de dependência. Agora também queria avançar para a questão de olhar para esta nova proposta do governo relativamente aos investimentos. É preciso que o governo, eu sou da opinião que o governo tem que encontrar mecanismos de aumentar aquilo que são os níveis de investimento, porque nos últimos anos nós temos estado na ordem dos 9, 10 e aproximadamente 11%. Quer dizer, em média nós estamos numa ordem de 10% de despesas de investimentos que o governo... Olhando para um contexto de nível de desemprego bastante altos, pode ser cada vez mais preocupante este comportamento, esta tendência do governo no que diz respeito a despesas de investimento. Exatamente. O governo tem que encontrar um mecanismo de alavancar a economia. Na sua rúbrica dos gastos do governo, tem que aumentar o nível de investimento para que isto permita que os níveis de emprego em Moçambique possam aumentar, os níveis de emprego possam dar resposta àquilo que é a necessidade do país, porque a maior parte da população moçambicana está desempregada, a maior parte da população vive na zona rural. Nós precisamos de encontrar mecanismos de integrar estas pessoas no sistema econômico do país para que estas pessoas também sejam parte participante e contribuir para que evitar esta avalanche da juventude, da tendência da juventude de se unir a grupos terroristas que estão em Cabo Delgado, porque isto deriva deste processo em que as pessoas não têm o que fazer, as pessoas não têm expectativas de vida. Então, isto tem contribuído para que essas pessoas sejam vulneráveis, que de forma fácil possam se associar a esses grupos. Então, o governo tem que trabalhar muito nesta questão. Nós temos as nossas infraestruturas degradadas, nós temos as nossas pontes degradadas, temos o sistema de comunicação, temos o país que precisa de energia. Não obstante eu reconhecer o esforço
que o governo está a fazer nesta questão ligada à energia, mas é preciso que o governo encontre outros mecanismos para aumentar este nível, de modo a trazer as pessoas para serem integradas no processo de economia. Porque quanto mais pessoas estiverem excluídas, nós teremos problemas ligados às convulsões sociais. Tucídio, nos últimos 4 anos, Moçambique, em termos do plano econômico e social, sempre prevê uma inflação relativamente apropriada a um dígito. Podemos considerar esta uma nova fase da economia moçambicana? Podemos dizer que o início da exploração, talvez, de gás na província de Cabo Delgado pode ser aqui o ponto de início para este comportamento ascendente a nível dos números de inflação em Moçambique? Podemos assistir um novo comportamento do Banco Central em termos de metas. Antes as metas cingia-se a um dígito. Agora, estamos a assistir uma meta em torno de 11,5. Podemos esperar aqui uma futura Angola ou outros países que exploram recursos energéticos e esta componente ou este efeito dominó que tem gerado a nível dos preços, podemos assistir isso nos próximos anos? Eu penso que... É um admitir do governo que esta é uma nova fase? Eu penso que... Porque o salto de 5, desculpa de cortar, o salto de 5,3 para 11,5 é enorme. É diferente, não é uma saída dos 5 para os 7 ou os 5 para 8. Estamos a sair do 5 para o 11,5. Sim, mas aqui o governo está a olhar para esta questão tendo em conta a situação real. Nós provavelmente a esta altura andamos na inflação entre 8% a 10%. Exato. Anual, nesse caso. Exatamente. Nos últimos 2 meses temos assistido inflações superiores a 11%. Sim. Então, com a perspectiva de que até o final do ano nós estejamos a níveis de 12%. Por isso que eu estive no princípio a dizer que este indicador de previsão do governo até é um indicador otimismo, tendo em conta aquilo que está a acontecer no terreno. Mas eu penso que os fatores que elenca, que estarão por detrás deste aumento da inflação, eu penso que não tem nada a ver com esta possibilidade de explorarmos o gás. O que aconteceu é que nós viemos de um processo em que as economias estavam estagnadas, depois temos a situação do conflito na Rússia, que faz disparar o preço de um fator de produção, do insumo de produção altamente importante no processo produtivo, que tem contribuído para que a inflação seja crescente. Como tens dito em alguns programas, que nós somos importadores das inflações dos outros países, isto é preocupante, porque se nós somos importadores, não somos produtores por excelência, somos importadores por excelência. Então, se há inflação nos outros países, essa inflação cai diretamente para o país. Mas também esta ideia de que nós teremos um boom, a expectativa é muito alta, isto também tem contribuído para que a gente coloque as nossas expectativas muito altas e que contribuir para que se pense que no futuro as demandas serão maiores e precisamos de trabalhar para estabelecermos os novos equilíbrios. Provavelmente essa situação de estarmos a 2 dígitos será a nova fase, como coloca, mas eu espero que o Banco de Moçambique e o próprio governo, dentro deste panorama, encontre mecanismos para controlarmos a inflação, porque a inflação tem efeitos nefastos na economia, tem efeitos nefastos principalmente nas famílias mais carenciadas. Mas do atual ponto de equilíbrio, do atual ponto em que estamos, ainda neste mês haverá uma aceleração do mercado monetário, provavelmente jamais vista em termos de funcionamento do pagamento de salários. Temos o salário a ser aumentado de um lado, temos retroativos de quase 3 meses também do outro lado. Isso vai criar mais uma agitação. É um efeito no mercado monetário, mas terá um efeito no mercado real. Vamos para as quadras festivas, vamos a dezembro, um período um pouco agitado. E, de certo modo, o próximo ano espera-se que as economias se abram mais do que neste ano. Há espaço para haver uma redução dos preços a nível nacional? Em termos de política, em termos de intervenção do Banco Central, tem mecanismos de manipulação? Eu penso que aqui não basta o que nós temos estado a assistir, né? A partir de outubro
para dezembro, nós temos estado a assistir os organismos de Estado a correrem para os mercados, aumentarem os níveis de fiscalização no sentido de controlarem os preços no mercado. O que eu vejo, há de haver um crescimento da demanda no país. Se há um crescimento da demanda, é necessário que as instituições, as empresas que fornecem os serviços estejam preparados para darem esta oferta. Este é o caminho para nós fazermos o controle dos preços. Senão, conseguirmos fazer as coisas desta forma, o que vai acontecer é que os níveis de inflação serão altamente elevados e nós teremos de assistir este último quadrimestre do ano, teremos de assistir níveis galopantes dos preços no mercado. Mas, Dr. Cídio, é um contexto em que o Banco Central, de um lado, aumenta as taxas de juros. E é na base do investimento que nós podemos, de certo modo, galvanizar o setor real para fazer resposta a esta pressão que o setor monetário cria. Há espaço para esse crescimento em termos de capacidade de demanda? Porque é um trinômio bastante complicado. Podemos estar aqui a colocar, talvez na maior simplicidade, mas temos que ver que, por exemplo, o setor monetário estará agitado. Isto é uma certeza. Com esta nova dinâmica dos salários no setor público, e não só as expectativas que são geradas em torno dos agentes econômicos. Porque não são só os funcionários públicos que serão afetados. O setor privado também faz resposta a este efeito do setor monetário que o setor público acaba enfrentando. Mas, do outro lado, também temos o Banco Central a aumentar as suas taxas de juros de forma sequenciada, o que, de certo modo, impossibilita o crescimento de investimento. E é o investimento que alimenta o setor real da economia para fazer face a essa procura. Sim, Há possibilidade aqui de formar um equibalance? Nós temos aqui um dilema bastante complicado no que diz respeito em termos de política. Exatamente, é um dilema muito complicado, mas há que encontrar mecanismos. E os mecanismos deviam vir do lado da política fiscal. Mas como nós temos uma economia desestruturada, uma economia que não está à altura de dar as respostas necessárias, nós teremos uma situação bastante difícil nos próximos dias. E isto vai exigir um exercício por parte do governo, que é este que tem a maior responsabilidade, e que é preciso prever que o Banco de Moçambique nos próximos dias também volte a agravar as taxas de juros. O que acontece parece uma antítese. O Banco Central está a seguir uma política restritiva. Exatamente. E o lado fiscal está a seguir uma política expansiva. Parece haver antiteses em termos de lados na discussão da política em Moçambique. De um lado, estão a aplicar uma política restritiva e, do outro lado, uma política expansiva. Sim. É uma anticombinação do mesmo governo. Parece que não sentam à mesma mesa para discutir os problemas do país. Não, os manuais de economia, penso eu, que as grandes recomendações que eles dão é que o Banco Central é uma instituição que segue sua política. O governo também tem que ser uma instituição que segue a sua política. E ambos trabalharem para ajudarem o país a crescer, a ter níveis de crescimento econômico. Qualquer país, o que se deseja é que o país esteja a crescer. Agora, o Banco Central tem estado... Mas Dulcido, o problema é este. O Banco Central e o governo devem trabalhar a uma mesa para manter os indicadores macroeconômicos estáveis. Sim. É verdade que o Banco Central é uma entidade independente. E é esta independência do Banco Central que lhe gera autonomia, de certo modo, para tomar certas decisões que vão de acordo à estabilização dessas variáveis macroeconômicas. Sim. Mas deve haver uma combinação entre esses fatores. Porque se de um lado temos o setor monetário a agir de uma forma e do outro lado temos o setor real, que é governado pelo governo, a agir sob um outro entendimento, esta combinação de elementos poderá gerar problemas. Mas este é um debate que existe até entre as grandes correntes, as grandes escolas econômicas que existem, mas o que eu podia avançar é que... Em nosso contexto, sim, nós vamos tentar nacionalizar este conhecimento, sim, sob nossa realidade, nesta nossa atual conjuntura. Sim. É uma postura adequável? Esta antítese de pensamentos? Sim, sim. Eu penso que o Banco Central persegue um conjunto de objetivos e, para mim, o Banco Central tem estado a tomar medidas certas no sentido de controlar a inflação e ir ao encontro dos seus objetivos, que era manter a inflação a níveis de abaixo de um dígito. Então, o governo também tem que perseguir os seus objetivos. O governo tem que aumentar os níveis de emprego, o governo tem que contribuir para o crescimento econômico. E se o governo, nesta altura, está a adotar políticas expansivas,
nós temos que celebrar isto, porque o governo, o que é que estaria a fazer ao adotar uma política expansiva? Estaria a contribuir para que haja crescimento econômico e haver o crescimento de emprego. Se cresce o emprego, nós vamos reduzir aquilo que é a vulnerabilidade dos moçambicanos, vamos reduzir a probabilidade dos moçambicanos se aliarem a grupos para aterrorizarem o país. E todos nós, quando estivermos em paz, vamos trabalhar para estabilizar a economia. É preciso reparar por uma questão também que nós estamos a tomar em conta nesta nossa análise. Se o país tiver que pegar nos seus recursos e investir na guerra, há um conjunto de recursos que estão a ser desperdiçados, que seriam úteis para o investimento, que seriam úteis para ajudar o governo no crescimento e na estabilização dos indicadores macroeconômicos. Mas, no mesmo momento, o governo tem que investir na guerra porque há moçambicanos que facilmente são aliciados para estarem nos grupos terroristas e aterrorizar as pessoas. A ideia do governo é exatamente gerar este bem-estar, enquanto que a ideia do Banco Central é esse lado econômico. Exato, é controlar os fenómenos monetários e controlar a taxa de juros, controlar a massa monetária que circula no país, controlar os níveis de inflação, mas tudo isso é feito no sentido de o Banco Central contribuir para que haja um crescimento econômico. Exato. Podemos passar para o nosso segundo tema, mas ainda nesta questão do orçamento de Estado, há uma tendência aqui, verifica-se um deslanchar ou um comportamento das despesas um pouco tímido. De um lado assistimos o crescimento econômico, 5%. 5% é um número bastante elevado. No atual contexto, são números que, de certo modo, são padrões ao mercado internacional, às economias internacionais. Um crescimento de entre 4% a 6% é padrão às economias internacionais. Mas, de outro lado, o crescimento econômico, de certo modo, gera maior nível de receitas públicas para o governo. E, de outro lado, sentimos uma timidez no que se refere às despesas públicas. Um crescimento bastante minoritário. Isto não pode gerar problemas para a própria economia? Eu penso que o governo aqui está a ser cauteloso nesta questão, porque o que acontece, nós temos um déficit crônico na nossa economia. Exato. Temos níveis elevados do déficit, então avançar para um nível de despesa muito elevado, com um nível de déficit que nós temos, eu penso que não seria uma decisão certa por parte do governo. Agora, o governo nesta altura, está a fazer uma contenção para ver, provavelmente, o que vai acontecer no mercado, no sentido, quando nós introduzirmos a produção do gás e verificarmos quais são os ganhos que o país vai ter. Talvez, a partir daí, nós vamos ter um outro comportamento do governo. Mas, nesta altura, eu penso que o governo está a ser cauteloso, porque não vale a pena nós... É uma decisão assertiva esta? Não muito assertiva, porque há uma necessidade de nós aumentar os níveis de investimento. É preciso investir. A economia vai voltar a ser uma economia robusta se nós tivermos níveis de investimento. Mas se não, esses níveis de investimento forem baixos, como está a se apresentar, 10%, isso não vai ajudar muito a nossa economia a se tornar uma economia robusta. Então, nós temos que trabalhar muito nesta questão. O país tem que, como um todo, encontrar mecanismos de ou buscar financiamentos no exterior, mas também temos os níveis de dívida muito elevados. Então, eu penso que o governo não tem uma margem muito grande de manobra nesta questão, por isso que teve esta decisão de aumentar quase que entre 10 a 11 milhões de dólares. Exato. Vamos passar ao nosso segundo tema, vamos discutir o Fundo Soberano, desde a sua concepção até as suas receitas. Vamos discutir o timing. O ponto importante do debate de hoje é sobre o timing do Fundo Soberano. A partir de 2020, em Moçambique começa a assistir uma discussão em torno do Fundo Soberano, da necessidade de gerar um Fundo Soberano de modo a criar uma estabilidade a nível das receitas provenientes da exploração de recursos minerais. Debate este que foi levantado pelo Banco Central, esteve sob o cargo do Banco Central o seu acompanhamento, elaboração e constituição do Fundo Soberano. Nos últimos dias, temos assistido uma agitação a nível do governo em construir este Fundo Soberano. Vimos o Ministro da Economia e Finanças, Max Nonella, em Washington, a discutir a questão do Fundo Soberano em Moçambique, a necessidade de concepção de modo a criar um equilíbrio nas receitas, segundo as suas palavras, gerar um equilíbrio nas receitas provenientes de recursos minerais.
Mas, do outro lado, temos assistido economistas da praça, de bastante renome, a se referir do Fundo Soberano como sendo uma falácia. Ainda ser, no sentido de ainda não seja o momento da criação do Fundo Soberano, visto que Moçambique ainda não começou a gerar grandes proveitos provenientes da exploração de recursos minerais. E do outro lado também a questão de altas dívidas que Moçambique tem, como o Dulcido fazia aqui referência, o alto nível de endividamento público, que de certo modo olha-se para a exploração de recursos minerais como o caminho para o pagamento dessas dívidas. Então, vamos discutir isto. Dulcido, será que este é o tempo exatamente para discutir não, mas constituir o Fundo Soberano? Eu pessoalmente, Constituir. A questão do timing é muito importante, mas acho que nesta altura nós devíamos primeiro verificar o que é que há de acontecer com a exploração. É verdade que nós temos um desenho, temos as perspectivas, temos as projeções feitas, mas é preciso ir para o detalhe, ver o que é que há de acontecer com a exploração do gás para depois nós introduzirmos este Fundo Soberano. Tanto mais que nós temos outras preocupações muito prioritárias, que, por exemplo, temos que, com estes recursos que é onde há de vir do gás, temos que investir na educação, de modo que nos próximos tempos nós tenhamos uma educação de alto nível e tenhamos quadros altamente qualificados para poder ajudar o país no seu crescimento. Temos que investir na questão da saúde. Quer dizer, eu acho que nesta altura não é o momento certo para a constituição do Fundo Soberano, mas há uma coisa interessante, debater, discutir e olharmos para como é que nós vamos fazer isto. Acho que este é o tempo para nós fazermos isso, porque estaremos mais preparados para dar a resposta se for o caso de se tomar a decisão de que é preciso a criação deste Fundo Soberano. Mas nesta altura, nestes primeiros anos de exploração dos próprios recursos, eu acho que temos muitas coisas prioritárias que deviam ser essas. Ainda é muito cedo para criar-se um Fundo Soberano. Eu acho. Ainda não estamos a ter recursos suficientes para dividir uma parte para despesas públicas e de outra parte para se investir no Fundo Soberano. Ainda é cedo. Se nós pudéssemos dar um período de fermento, período morto, exato. Aí, se nós pudéssemos estar com uns 5 anos a ver o que é que realmente está a acontecer e nós pegarmos os recursos que hão de vir do gás para ajudar a economia. Não se justifica que ainda existam estudantes na província da Zambésia, na província de Nampula, Manica, em Gaza, a estudarem nas árvores e um dinheiro privado no Fundo Soberano. Estás a ir muito longe. Estamos a dizer aqui, vizinho do Presidente da República, aqui tem não. escolas, aqui na cidade de Maputo, aqui na província de Maputo, são vizinhos do Presidente da República. Tem escolas onde os estudantes sentam no chão, tem escolas onde os estudantes sentam embaixo das árvores para ter aulas. Então, ir para Zambésia, eu penso que está a ir muito longe, não querendo desprezar as pessoas que estejam na Zambésia. Estou a dizer que até aqui onde é perto do Presidente da República. Então, nós teríamos que, nesta altura, pegar esses recursos, investir um pouco nesta questão da educação, porque eu tenho estado a ver aqueles países nórdicos, penso que o maior investimento que eles fazem para o setor da educação, e eles estão a ter resultados muito interessantes, em que até um governante ele renega as regalias que é dado, ele acha que o seu salário é suficiente para ele levar uma vida digna. Quer dizer, eu acho que é um nível de educação muito elevado, que essas pessoas transcenderam este mundo em que nós vivemos, estamos num outro patamar. E mais, esses países, muitos deles têm contribuído têm estado a apoiar a educação em Moçambique. Quer dizer, podemos transportar este modelo desses países, talvez, para o nosso modelo nacional. Exatamente. Mas que, nesta altura, é verdade que é necessário este Fundo Soberano, porque é preciso explorar os recursos, mas tendo em conta a questão da sustentabilidade. Mas vamos olhar para a necessidade que o país tem. O país tem níveis muito elevados de carências. Então, é preciso olhar para esta questão. É preciso dar estabilidade aos moçambicanos. É preciso investir na agricultura para que os moçambicanos possam ser autossuficientes e reduzir o nível das importações. A ideia não é pensar na geração do futuro? Quer dizer, talvez estamos a explorar os recursos de hoje e a prejudicar uma geração do futuro. Sim, mas nós estaríamos a pensar apenas em nós e não na próxima geração, também esses recursos lhes pertencem? Se nós conseguirmos termos uma economia estruturada nos próximos tempos a partir desses recursos, eu penso que
5 anos depois, nós teríamos em condições de avançar para este fundo soberano, pegar uma parte desses recursos e guardar para as gerações vindouras. Mas agora, neste período, eu acho que não é um bom momento para nós pensarmos em reduzir isto, porque há muitos moçambicanos carentes. A maior parte dos moçambicanos, Salvador, são carentes. Têm necessidades extremas. Os seus rendimentos, aliás, o seu consumo é superior àquilo que essas pessoas rendem. Eu tenho estado a ver as estatísticas. Acho que andamos numa situação de $56, 56 meticais que uma família moçambicana gasta por dia para as suas despesas básicas. Então, isto está longe daquilo que são os países desenvolvidos. Então, nós precisamos, primeiro, vamos estabilizar a economia, para que a economia seja capaz de sustentar as nossas despesas, seja capaz para depois... Este alto nível de receitas a nível de exploração de recursos minerais não pode gerar uma falta de transparência ou uma problemática de gestão dos próprios recursos? Este é um elemento que nos caracteriza, é a falta de transparência no país. Mesmo agora, este documento que o governo aprova tem dificuldades de se colocar disponível para que a gente esteja a discutir acerca dele. Talvez poderíamos, ao discutir essas questões, chamar a atenção aos deputados para, de forma serena e tranquila, tomarem decisões ou discutirem de forma... Porque quando se debatem os documentos, não acho que seja um documento que tem que andar escondido, porque é de interesse de todos os moçambicanos, é do interesse das famílias, é do interesse das empresas, é do interesse das instituições do Estado discutir isto para cada um poder se posicionar perante os próximos eventos que poderão ocorrer. Então, esta questão de transparência neste país, ou por outra, nós temos que aumentar os níveis de transparência para que possamos discutir estas questões sem barreiras, sem que isto seja de um grupo apenas, tem que ser de todos os moçambicanos. O plano e o orçamento do Estado, eu penso que não pode ser um documento que só é do governo ou da Assembleia da República, tem que ser um documento que se possa discutir, porque se nós contribuirmos com as nossas ideias, eu penso que pode-se melhorar alguma coisa no documento e isto ajudar o país como um todo a estabilizar. Nós precisamos de estabilidade macroeconômica que nesta altura não estamos a ter. Então, estas questões de transparência para o país devem ser discutidas. Transparência na gestão da coisa pública. Sim, devem ser discutidas talvez haja aqui uma grande oscilação, um choque a nível das receitas públicas após a exploração de recursos, após o início da exploração de recursos minerais. Então, isto pode, de certo modo, atrair a possibilidade de atos ilícitos no próprio órgão público. Será que nós estamos preparados para ser um fundo soberano, ser um saco azul, de certo modo, para guardar este dinheiro, fazer o uso? Aqui estão os grandes dilemas, os grandes problemas que o país tem. Esta questão da transparência, a questão da corrupção, a questão de algumas pessoas que têm acesso à gestão da coisa pública, que perderam os valores, perderam aquilo que é a responsabilidade que o indivíduo tem que ter quando estiver à frente da gestão da coisa pública. Então, é um pouco preocupante quando nós ouvimos estas... de haver um fundo soberano, mas quem vai gerir? Quais são os mecanismos de transparência que serão adotados para que todos os moçambicanos possam ter acesso às informações? Qual é o critério? Quem são as pessoas que estarão no centro da decisão? Será que haverá inclusão de todas as partes para tomar as decisões relativamente a este fundo soberano? O que o país tem nos transmitido não tem sido isso, mas eu espero que, como um país... Estamos a crescer da independência para esta parte, estamos a nos tornar um país robusto e precisamos de aprender a convivermos todos juntos e a participação de todos no processo de tomada de decisão seja uma coisa natural, que não seja uma questão de as pessoas serem obrigadas a trazerem este elemento. Tem que ser nossa cultura, transparência, nossa cultura, incluir a todos no processo de tomada de decisão. E tem estado a se assistir uma questão muito interessante aqui, é que quando se discutem as questões importantes deste país, é um pequeno grupo que discute estas questões, mas é preciso sairmos deste quadrado em que nós estamos e aparecerem mais pessoas a discutirem as questões do país. Aí nós estaremos a gerar possibilidades para o país crescer, estaremos a ter instituições fortes
que possam proibir, porque o homem por natureza, estas questões de corrupção, nós temos estado a assistir em vários países, por exemplo, na África do Sul, eu estive a ver que o Zuma é acusado de estar envolvido em questões de corrupção. O presidente... Não é um problema só moçambicano. Não. O presidente, como é que se chama? O presidente Ramaphosa também estava nessa altura com uma questão de branqueamento de capitais, mas as instituições do Estado, por terem um nível de poder e serem fortes, conseguiram trazer essas pessoas à barra do tribunal para se justificarem, para mostrar a sua participação nestes crimes de que são acusados. E algumas vezes nós temos estado a assistir uns a serem condenados e outros a serem libados. E a pessoa, quando vai a um tribunal e é libado do crime de que é acusado, o seu nível de integridade cresce e as pessoas respeitam essa pessoa. Agora, as nossas instituições, principalmente as instituições de justiça, têm sido aquelas que se destacam com um nível elevado de corrupção. Aquele relatório mostrou isso. O relatório há um relatório que se produziu, penso que nos meses de junho, da Transparência Internacional, que mostrava que está abaixo de níveis aceitáveis. Exatamente, e que as instituições, nos anos transatos, nós dizia-se que a educação e a saúde eram os problemas, mas nos últimos tempos... Hoje temos os juízes, os tribunais a ocuparem grande posição disto. Exatamente, temos estado a assistir que a polícia, as instituições da justiça, elas é que estão com níveis muito elevados de corrupção. Então, é nesta base que nós temos que trabalhar muito como um país para que, de fato, este fundo soberano possa ser um fundo soberano, onde todos os moçambicanos, ou todos eles, sejam incluídos no processo da tomada de decisão. Lucídio, vou lhe pedir os seus pontos finais no que concerne aos dois temas aqui abordados. O que eu vou chamar a atenção, eu tenho estado com alguns amigos, que alguns deles são deputados. Eu gostava que, quando chegarem esses documentos, sejam discutidos de forma séria, de forma tranquila, e que sejam discutidos, por exemplo, este do Orçamento do Estado, seja discutido de fato para ajudar o país no seu crescimento. Que nós não sejamos tão rígidos, uns de um lado a defenderem questões, mesmo aquelas que dão prejuízos ao país. Desculpa lá o que eu vou dizer, eu estive a ver, por exemplo, a questão das dívidas ocultas. O partido de Frelimo bateu-se muito e aprovou que as dívidas ocultas deviam ser integradas no Orçamento do Estado, quando estava claro que havia alguma coisa que não tinha acontecido dentro daquilo que eram os ditames legais. Então, é preciso que as pessoas se libertem disto, as pessoas apareçam a contribuir para que, de fato, nós tenhamos um país tranquilo, um país a crescer e os recursos do país estejam a ajudar a todos os moçambicanos e não que não estejam só a ajudar um pequeno grupo de moçambicanos, porque neste país temos 3 grupos de moçambicanos. Eu costumo brincar a dizer assim, que uns vivem na Pérola do Índico, outros vivem no país do Panza e outros vivem no país da mentira. Estes 3 grupos devem, todos eles, serem beneficiados pelos recursos que o país produz. Exato. Muito obrigado a ti, Lucídio. Também agradecer a ti, caro telespectador, que durante esse espaço, sensivelmente 1 hora, acompanhou-nos nesse espaço de análise e debate, análise econômica. E desejo uma ótima quarta-feira e continuação do ótimo 12 de outubro, Dia dos Professores, e na continuação da FTV.